Olá, tudo bem? Como que você está? Você já ouviu falar sobre alteração nos freios linguais? Freios? Como assim? Não é só um? E sobre a interferência que essas alterações trazem na amamentação? Você já passou por esse procedimento com o seu bebê? Já teve que fazer algum tratamento por conta de alteração no freio lingual? Você sabe o que é anquiloglossia? Então fica aqui comigo que após a vinheta eu vou conversar com você sobre esse assunto. Voltamos e antes da gente começar, eu vou lembrar você de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito para nos ajudar. Não se esqueça também de deixar o like, que você nos ajuda a crescer e poder estar trazendo também mais conteúdos para vocês. E não se esqueça de compartilhar, comentar a sua experiência ou compartilhar para alguém que se interesse por esse assunto. A alteração nos freios linguais, ela tem relação direta com a amamentação. Porque se o freio lingual ele é alterado, ele vai atrapalhar o processo do aleitamento materno. Como? Quando a mãe está amamentando, existe a pega correta, que eu já falei para vocês em outros vídeos, mas eu vou relembrar aqui. A pega correta, a pega efetiva, é uma pega onde o bebê abocanha o seio materno, toda ou parte da areola, não apenas o bico. A boquinha tem que ficar bem aberta para que ele faça esse movimento de sucção, a linguinha tem que estar para frente e o bebê também tem que estar bem posicionado no corpo da mãe, junto no colo da mãe, para poder amamentar. Tem a posição correta da pega e também do bebê. Se ele tiver de qualquer jeito, ele não vai pegar de forma efetiva. E o bebê então está bem posicionado, está pegando de forma correta, de forma efetiva, mas mesmo assim ainda está ferindo o mamilo, está machucando. Ou às vezes ele não consegue manter a sucção, ele começa a sugar e já logo para. Isso pode ser uma alteração no freio lingual, pode ser uma anquiloglossia, ainda é um tecido que vem ainda com resquícios da formação do seu bebê ainda dentro do útero, da fase uterina, da fase de desenvolvimento. E essa anquiloglossia traz essas alterações no freio lingual que faz com que atrapalhe a amamentação. E só a amamentação? Não. Existem muitas teorias falando sobre o freio lingual, que ele está sendo realizado de forma inadequada, está sendo feito cirurgia, mutilação, às vezes tem algumas pessoas que dizem, porque corta esse freio na linguinha do bebê, mas isso é muito importante e não é só na amamentação. Ele é importante para várias partes do desenvolvimento dessa criança. No que ele interfere? Ele interfere na fala, ele interfere na sucção, ele interfere no desenvolvimento estomatognático, que envolve a mastigação, que envolve a sucção desse bebê, que envolve várias questões da sua fase, tanto de infância quanto adulta. Então, não é apenas a amamentação. Muitas pessoas pensam que a cobrança em cima de uma mãe que está amamentando, que ela tem que amamentar, tem que fazer de tudo para amamentar. Sim, é importante que ela amamente. O leite humano é o melhor produto do mundo, é o melhor alimento que o bebê pode receber. Mas a alteração do freio lingual, a correção dessa alteração, não envolve apenas a amamentação. Esses dias eu fui chamada para avaliar um bebê e ele tinha o freio lingual curto, a implantação desse freio lingual aqui era bem anterior aqui, e aí ele não conseguia fazer o movimento correto com a língua para poder sugar o seio materno. Porém, o seio materno, neste caso, não estava apresentando fissura e o bebê estava conseguindo amamentar. Esse freio estava atrapalhando a amamentação? Aparentemente não. Nesses primeiros dias de vida ali, estava dentro das primeiras 48 horas, né, após nascimento. Aparentemente não estava atrapalhando a amamentação, o bebê estava ganhando peso de forma adequada, ganhando não, perdendo, a perda ponderal dos primeiros dias estava dentro dos padrões da normalidade. Mas então pediram para que eu fosse avaliar. O que eu fiz na minha avaliação? A hora que eu cheguei, eu já fui conversar com a mãe. A mãe, a fala dela demonstrou que ela também tinha um problema, uma alteração no freio lingual. Ela falava assim. Ela tinha essa fala que essa língua não movimentava de forma correta. Então a fala dela era diferente. E eu perguntei para ela, eu falei: "Você foi amamentada? Conseguiu amamentar na sua mãe?" Ela: "Não, não mamei."
Falei, e você percebeu essa dificuldade que você tinha para falar na infância? Como é que foi? E aí ela disse que ela não fez alteração, correção cirúrgica, e na fase escolar ela teve dificuldade, mas ela foi estimulada por alguns familiares a fazer movimentos com a língua, certos exercícios, tem alguns exercícios para conseguir falar, formular algumas frases, conseguir pronunciar algumas palavras. Essas alterações no freio lingual trazem uma certa dificuldade para a formulação de algumas palavras, algumas letras. Confundem Z, confunde o J, o G, tem uma certa dificuldade para pronunciar algumas palavras. E aí ela falou para mim assim, o meu esposo também, só que como o meu esposo não foi estimulado a correção, o exercício lingual, então tem muitas palavras que hoje em dia ele não consegue falar. A mãe já tinha conseguido, por esses exercícios de fortalecimento da musculatura da língua, falar algumas palavras. Então, qual foi a minha orientação? Que o procedimento cirúrgico fosse realizado nesse bebê, porque ele tinha um fator genético. O pai e a mãe tinham anquiloglossia, tiveram dificuldade na fala, tiveram dificuldade na fase escolar, na fase de alfabetização, e isso ia acontecer com esse bebê no futuro. Ele já tinha um fator genético. Então, não é apenas a amamentação. Uma alteração no freio lingual, ela traz problemas na fase escolar, traz problemas em outras áreas do desenvolvimento desta criança. Quais são os freios linguais que eu falei no início? Não é apenas um. Eu trouxe para vocês aqui quais são esses freios linguais. São muitos, existe o freio lingual aqui da língua mesmo, que é esse que a maioria das pessoas conhece, mas esse outro freio daqui de cima também, se você for olhar na frente do espelho, tem um freio aqui. Existem as bridas, que são essas laterais aqui. Então, só para lembrar mesmo que são muitos, eu anotei aqui para poder estar passando para vocês. É o freio labial superior, que é esse mesmo que eu falei, né? O freio labial inferior, que tem aqui, ó, nessa região aqui, que é os dois freios labiais. Então, o freio lingual, que é esse aqui, e as bridas laterais direita e esquerda, inferior e superior. Então, são esses locais que pode ter alteração no freio lingual. Como que você percebe, então, que o seu filho pode ter essas alterações? Uma delas é que quando o bebê chora, ele não consegue levantar a língua dele fica meio presa aqui embaixo. Então, você vê que ele não faz essa movimentação de levar a língua até o céu da boca, de colocar a língua para fora da boca. E, em alguns casos, quando ele chora, a ponta da língua faz como se fosse uma cobrinha, faz como se fosse um coração. Ela faz essa alteração aqui, ó, porque o freio puxa e aí a hora que ele coloca a língua para frente, o freio é puxado para trás, aí fica uma partidinha a língua, como se fosse uma língua de cobra ou o coraçãozinho, o famoso coraçãozinho. E essa é uma forma de observar essa alteração do freio lingual. Uma outra forma também é que após a amamentação, o mamilo fica com um formato achatado. Como que é esse formato? É um formato igualzinho a essa ponta de batom. Essa ponta de batom aqui, ó, tá vendo? A hora que o bebê acaba de sugar o seio materno, que sai do seio materno, o mamilo fica desse jeitinho aqui, ó. Então, isso aqui também é um indício de alteração no freio lingual. Como que pode ser tratada essas alterações no freio lingual? Primeiro, correção da pega. Se a mama tá fissurada, tá machucado o mamilo, tá ferido, tá sangrando, então vamos tratar com o quê? Qual é o tratamento, então, para essas fissuras, que podem ser causadas pelas alterações nos freios linguais? A pomadinha de lanolina 100%, ela vai tratar a ferida, mas ela não vai tratar a causa. Então, não adianta você comprar a pomada e bisuntar, né? Como diz a avó, bisunta lá, passa bastante pomada. Não, isso vai até atrapalhar. Essa pomada, ela é passada em pouquíssima quantidade, só uma pontinha aqui, olha, muito bem concentrada, pega ela, passa só no local que tá ferido, que tá machucado, não passa demais porque ela poderá obstruir os ductos. Então, uma pomada que ela é para ser benéfica, se não for usada da forma correta, ela vai provocar mais problemas. Passa onde está machucado, não passa muito, não passa a quantidade, não bisunta, porque senão pode entupir o ducto, e se entupir, o bebê não vai conseguir sugar, vai
acumular uma quantidade de leite, vai fazer um engurgitamento mamário, talvez uma mastite, muitas complicações, abscessos. Então, evite passar muita pomada no mamilo. O laser também ajuda muito a tratar essa ferida, a cicatrizar essa ferida, porém ele não resolve a causa. Se a causa não for resolvida, vai continuar ferindo, vai ferir, vai doer e pode levar ao desmame precoce. Então, qual que é o tratamento? Bebê tá sugando de forma correta, de forma efetiva, pega, tá bonitinha, tá certinho, mas continua ferindo, continua machucando, pode ser uma alteração no freio lingual. O que mais que pode ser? O bebê tem alteração no padrão do sono, ele vai ter mais gases, ele vai ter engasgo. Por quê? Como essa pega não vai estar de uma forma correta por conta dessa língua que vai estar presa, vai estar engolindo talvez um pouco de ar durante o processo de sucção. E isso vai gerar mais gases, mais cólica, vai ter estalos também na mamada, porque essa língua vai estar pegando lá, fazendo um movimento de bater ali assim a pontinha dela no céu da boca, e aí vai fazer uns estalos diferentes na amamentação. O ganho de peso desse bebê não vai acontecer de forma adequada, porque ele não vai estar sendo amamentado de forma correta. Pode acontecer também desidratação, porque o leite materno tem água para hidratar o bebê, e se ele não está mamando de forma efetiva, ele não vai estar bem hidratado. Você vai perceber isso na quantidade de xixi da fralda, que vai estar menor ou até ausente. Pode acontecer também hipoglicemia, que se ele não está mamando de forma correta, a glicose na corrente sanguínea dele vai cair. Uma outra coisa que também que você pode observar é o que nós chamamos de tapete branco. Essa língua, ela fica esbranquiçada mesmo aqui, essa região fica bem esbranquiçada. E isso é uma das coisas que mostram, né, a alteração no freio lingual. Por que eu falei alteração do sono? Porque esse bebê que tem alteração no freio lingual, ele pode passar a ser um respirador bucal e não nasal. Se ele respirar pela boca, ele vai dormir com a boca aberta, vai ficar um pouco mais com a mucosa mais desidratada, e isso também que vai fazer aparecer esse tapete branco. Essas são algumas alterações que você pode perceber no seu bebê que tem uma alteração aí no freio lingual. Uma outra coisa também que pode acontecer é que tem alguns profissionais que, ao optar pelo tratamento do freio lingual, que eu vou contar para vocês, é um tratamento duplo, pode falar assim, não se preocupa, não precisa fazer o procedimento cirúrgico porque ele rompe sozinho. Freio lingual não rompe sozinho. Isso não é uma verdade. Não vai acontecer do freio lingual romper sozinho, não. E eu vou contar para vocês a minha experiência. O meu filho, ele tinha o freio lingual curto, ele chorava, fazia o coraçãozinho, e eu fui orientada pelo profissional que avaliou que podia deixar, que ele ia crescer e esse freio ia se romper sozinho. Não rompeu, ele começou a falar com dificuldade, ele falava igual Cebolinha, e as crianças até brincavam com ele, falavam, nossa, você fala igual Cebolinha, ainda bem que ele levava isso na brincadeira, né? Mas na fase de alfabetização, ali com 5, 6 anos de idade, ele precisou fazer um procedimento cirúrgico, e aí ele é muito mais complicado, porque se ele é feito ainda com o bebê recém-nascido, é um famoso que nós chamamos de piquezinho na língua. Esse piquezinho na língua é tranquilo, muito fácil de fazer, não dói. O bebê se recupera muito rápido, ele termina de fazer o procedimento, ele já pode começar a sugar o seio materno para fazer o estímulo. Mas, se esse procedimento já é feito com a criança maior, ele vai necessitar de fazer consulta pré-anestésica, exames pré-anestésicos, internação em ambiente hospitalar, anestesia e depois o tratamento prolongado com o profissional em fonoaudiologia, porque ele precisa fazer exercícios igual à academia para fortalecer a musculatura dessa língua. Meu filho fez durante muito tempo acompanhamento com fono, para poder aprender a fazer exercícios que fortalecessem a musculatura da língua para que ele conseguisse pronunciar de forma adequada as palavras. Então, freio lingual não rompe sozinho. Tira isso da cabeça. Não rompe sozinho, não. Procura vários profissionais para te darem orientação. Não procura um só, não. Procura um odontopediatra, que é o dentista. Procura um fonoaudiologista. Procura um especialista em aleitamento materno. Procura um pediatra. Procura pessoas que vão te orientar. Várias opções, não vai só em uma. Que às vezes
existem condutas diferentes e essas condutas podem não ser benéficas para o seu bebê. Uma outra coisa também, que quanto mais o bebê demora para fazer esse procedimento, mais dificuldade ele vai ter na amamentação. Se esse procedimento não for feito ali na maternidade, e existe um teste que chama teste da linguinha, ele é um teste que existe políticas de saúde próprias para ele, e esse teste da linguinha ele é feito no ambiente hospitalar ali logo após o nascimento. Se a correção com a frenotomia não for realizada lá na maternidade e a mamãe for para casa com dificuldade na amamentação e aí foi identificado posteriormente, 1 semana, 2 semanas depois, ela vai, faz esse procedimento e não vai resolver a amamentação já logo no início, não. Vai ter que fazer exercícios, vai ter que esperar alguns dias, ainda às vezes até mais 2 semanas depois do procedimento, para que esse bebê consiga mamar de forma adequada e para que ele pare de deixar o mamilo no formato da ponta do batom logo após a amamentação. Por quê? Porque a língua dele não foi treinada. Então, ele nasceu com essa anquiloglossia, nasceu com esse freio lingual alterado, com esses freios, né, orais alterados, e a correção foi feita tardiamente. Mesmo sendo ali depois de 2, 3 semanas de vida. É tardio, porque não foi feito ali no nascimento. Esse bebê vai fazer o procedimento e vai demorar ainda um pouquinho para corrigir. Por isso que eu falei que são 2 fases do tratamento. O tratamento é cirúrgico, para fazer o piquezinho na língua, e pode fazer o pique nos freios. E tem um tipo de freio também que é submucoso, que ele é um procedimento diferente. Ele é realizado pelo odontopediatra, ele é diferente a forma de fazer, e após ele tem que ter um acompanhamento, ou com o fonoaudiologista, ou com o profissional de odontologia pediátrica, ou com um especialista em aleitamento materno, para que acompanhe o desenvolvimento dessa amamentação. Existem alguns casos que o procedimento precisa ser refeito, porque às vezes cortou e cortou pouco, não cortou muito. Precisa ser refeito, por isso que tem necessidade desse acompanhamento. E precisa acompanhar também porque se você faz o procedimento e não volta mais para acompanhar e o seu bebê continua mamando, continua deixando o seu mamilo nesse formato, você vai falar, nossa, não adiantou nada. Fez o procedimento e não resolveu, não adiantou. Não é porque o bebê ainda tem uns dias para fortalecer essa musculatura da língua, para aprender a sugar de forma adequada, porque essa língua não foi treinada. É igual exercício de academia. Você vai lá todo dia, exercita, para sua musculatura ficar do jeito que você quer. Da mesma forma é a língua. A língua é um músculo. Mas um procedimento também que é feito de forma inadequada, um freio lingual que não precisaria ser cortado e foi cortado, também pode levar ao desmame precoce. Porque ele alterou a movimentação daquela língua. Por isso que eu falo que você tem que levar o seu filho para ser avaliado por vários profissionais. Não leve ele para ser avaliado apenas por um. Quando eu atendo, eu sou enfermeira especialista em aleitamento materno. Quando eu atendo um bebê que tem uma alteração visível em algum dos freios orais, eu encaminho para o odontopediatra fazer a avaliação e observar se vai precisar de um procedimento. Depois do procedimento, a odontopediatra devolve esse bebê para mim, para que eu continue observando a amamentação, mas talvez ele precise de ser acompanhado também pelo profissional em fonoaudiologia, para que ele ensine a mãe a realizar alguns movimentos, alguns exercícios com a linguinha desse bebê para estar fortalecendo a musculatura para que ele possa conseguir mamar efetivamente mais rápido. Então, é um trabalho multidisciplinar. Não é apenas um profissional que está envolvido neste processo. Então, freio lingual é muito sério. Freio lingual não é uma modinha. Ele é um assunto de muita importância, porque não interfere apenas na amamentação, interfere no desenvolvimento orofacial desse bebê, interfere na fala, interfere na fase de alfabetização lá na escola, na fase adulta, porque ele vai ter dificuldade para conversar, vai ter dificuldade na fase de introdução alimentar, vai ter dificuldade na mastigação. São muitas as coisas que envolvem a alteração dos freios orais.
O que a gente mais escuta falar mesmo é da amamentação, mas às vezes não te contam que lá no futuro terão outras complicações. O seu filho teve alteração no freio lingual? Fez o procedimento? Fez o piquezinho? Como que foi? Era necessário? Não era? Você descobriu depois? Levou ao desmame? Como que foi? Conta pra gente, compartilha sua experiência com essas alterações no freio lingual, compartilha para que mais mães também possam ver as experiências de outras mães e compararem com a sua realidade. Eu vivi isso com o meu filho, tive uma certa dificuldade na fase escolar, teve a dificuldade para fazer o tratamento porque ele já era grande, teve que internar, como eu já falei. Então, essas experiências são importantes. O que serve para um não é a mesma coisa para o outro. A alteração de uma criança pode ser diferente da alteração de outra. Mas quando a gente ouve experiências diferentes, é bom para o nosso conhecimento, é bom para a gente entender como que funciona. Então, compartilha com a gente aí. E não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no canal. E não esquece também de compartilhar, que você pode conhecer alguma criança que teve alteração no freio lingual, alguma criança que tem, que você conhece, que ela está ali aprendendo a falar e já está falando com essa dificuldade. Mostra esse vídeo para essa mãe. É melhor fazer um procedimento tardio do que não fazer. Hoje, quando eu vejo alguns adultos que falam com essa língua, né, presa, eu pergunto, você mamou? E aí ele fala, não, não mamei. Ou às vezes a mãe, não, meu bebê não mamou. E a gente, então, sabe que essas dificuldades vão atrapalhar lá na frente, na fase adulta. Vão trazer outras complicações. É muito importante essa avaliação, por isso que existem políticas que são próprias para a avaliação, o teste da linguinha. O teste da linguinha, na prefeitura aqui da minha cidade, na rede, existe um projeto, que é o projeto da linguinha, todo voltado para essa avaliação, porque ela é muito importante para o desenvolvimento do bebê em várias fases da vida e em várias partes do seu desenvolvimento, do seu corpo. Em várias partes do seu desenvolvimento, não só na fala, não só na sucção, faz parte de tudo. É um sistema complexo, que é o sistema estomatognático. É um sistema complexo que ele principalmente tem a ver ali com essa alteração no freio lingual. Se o freio lingual é alterado, ele vai alterar todo esse processo. Então, avalie o seu bebê, pergunte na maternidade, tá tudo bem, a linguinha tá bem, não tem nenhuma alteração. Se mesmo que você vá embora para casa e você percebe que o seu bebê tá tendo muitos gases, tá tendo muito soluço, tá com dificuldade de dormir, o bico do peito tá ficando aqui com esse formato logo após a amamentação, tá ferindo, tá machucando, o bebê chorou, fez a língua de coraçãozinho, leva num profissional de fonoaudiologia, num especialista em aleitamento materno, leva em outro pediatra, diferente daquele que avaliou na maternidade, leva num odontopediatra, mas não deixe de avaliar essa linguinha do seu bebê para evitar problemas futuros. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!